Bem-vindo ao canal Matemática Fácil. Hoje nós vamos estar falando sobre os conectivos de duas proposições, né? A videoaula anterior nós falamos, né, sobre a representação de proposições e a negação de proposições. E hoje nós vamos entender quando duas proposições se juntam. E aí nós vamos estudar os conectivos, as ligações para juntar duas ou mais proposições. Existem 4 tipos de conectivos: conjunção, disjunção, implicação e equivalência. São esses os 4 tipos de conectivos que nós vamos estudar. E a nossa ênfase hoje no nosso vídeo é esse daqui, ó. Nós vamos estudar a conjunção, né? Como duas proposições podem unir através da conjunção. A conjunção é o mesmo que duas serem ligadas pelo i, ou também pode ser representado pelo o circunflexo ali, o chapeuzinho do circunflexo. Então, conjunção, nós vamos ter a união de duas proposições através do i, ou pode ser também, em vez do i, esse sinal que é o sinal do circunflexo aí, certo? Um chapeuzinho, ou um Vzinho aí com a concavidade para baixo. Vamos ao exemplo de proposições que se unem através da conjunção. Vou chamar uma de P aqui da seguinte maneira: Maria é estudiosa. Suponhamos que já veio falando para nós que isso daqui é um valor lógico falso. Vamos aqui agora a outra proposição, que Pedro é inteligente. Suponhamos que veio falando para a gente que isso daqui é um valor lógico verdadeiro. Quando eu quiser unir ou construir conectivos através da conjunção, eu vou ter P e Q, sempre representado pelo sinal do circunflexo, quando a gente vai representar na escrita. E aí, na escrita não, no sinal, né? Aí nós vamos agora colocar na escrita como ficaria. Então, P e Q nós vamos representar. Maria é estudiosa e Pedro é inteligente. Note, eu juntei as duas proposições em uma só frase. Isso daqui é um conectivo. É um conectivo, o i, e essas duas frases juntas vai formar o que eu chamo de conjunção. Por que conjunção? Porque foi através do conectivo i. Então, se duas proposições são unidas através do conectivo i, ela é uma conjunção. A nova frase formada é uma conjunção. O que vai pegar para nós aqui é saber se essa frase agora toda, ó, se ela vai ser valor lógico falso ou verdadeiro. Por quê? Maria é inteligente, se eu pegar aqui só o pedacinho Maria é estudiosa, desculpa, nós vamos ter aqui, ó, valor lógico falso. Se eu pegar outro pedacinho aqui, Pedro é inteligente, valor lógico verdadeiro. E as duas juntas vai ser o quê? Maria é estudiosa e Pedro é inteligente, que é a frase toda agora. Se eu tenho um pedaço formado por falso e um pedaço formado por verdadeiro. Então, gente, quando nós temos proposições ligadas com a conjunção i, essa frase, para ser verdadeira, o primeiro pedaço tem que ser verdadeiro e o segundo pedaço tem que ser verdadeiro. Aí o resultado também é verdadeiro. Se o primeiro pedaço for verdadeiro e o segundo pedaço for falso, a resposta é falsa. Se o primeiro pedaço for falso e o segundo for falso, a resposta também é falso. Se o primeiro pedaço for falso e o segundo pedaço for verdadeiro, isso daqui também vai ser falso.
Lembrando que quando eu colocar P e Q, é diferente de Q e P. Se eu colocar P, o símbolo, e o Q, primeiro vai vir P, depois o I, depois o Q. Se eu colocar Q, o símbolo e o P, primeiro vai vir Q, depois o I, depois o P. Ou seja, nesse caso aqui, ó, ficaria Pedro é inteligente e Maria é estudiosa. Então, o primeiro pedaço agora é verdadeiro e o segundo é falso, mas vai continuar sendo falso a proposição. Então, quando nós tivermos aqui um pedaço falso e um pedaço verdadeiro, o resultado final vai ser valor lógico falso. Então, só pode ser valor lógico verdadeiro, ou seja, essa frase agora só vai ser uma frase com valor lógico verdadeiro se os dois pedaços forem verdadeiros. Certo? Então, isso daqui é a conjunção. São duas proposições que se unem através do i. Eu poderia também falar para vocês assim, ó, negação de P e Q. O que eu ia fazer? Eu ia construir P negando, ou seja, Maria não é estudiosa e Pedro é inteligente. Maria não é estudiosa vai passar a ser verdadeiro. Por quê? Porque ali era falso. Seria agora verdadeiro. Tá vendo? Esse pedacinho se tornaria verdadeiro. Mas, né, que aqui é o i. E o que aqui se tornaria o quê? Pedro é inteligente, já é verdadeiro. Verdadeiro mais verdadeiro, aí sim seria verdadeiro. Então, essa construção seria verdadeira. Espero que vocês tenham entendido aí o tópico conjunção. Na próxima aula, nós vamos entender agora duas proposições sendo ligadas através da disjunção. Tenha aí uma boa aula, bons estudos e até a próxima videoaula.